Bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos para estudar a palavra do nosso Deus e estamos estudando generosidade em tempos de dificuldade, generosidade em tempos de escassez, generosidade em tempos de escassez, estudos de mordomia cristã ou serviço cristão. Hoje estaremos dando andamento à lição número 11, generosidade e o trabalho, a mordomia do trabalho. Vamos então agora orar, pedir a direção, a orientação do nosso Deus para esse estudo que faremos agora nesse momento. Oremos então. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos nas Tuas mãos, nós te agradecemos, meu Deus, por podermos estar diante da Tua presença, por estarmos, ó Pai, nos reunindo para estudar a Tua palavra, ó Deus. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, por podermos professar a nossa fé, por podermos servir a Ti, Senhor Deus, pela liberdade religiosa que temos como um direito a ser gozado, a ser cumprido. Deus, nós te pedimos pela Tua direção para esse estudo, para que, ó Deus, Tu possas me conceder, Senhor, a devida sabedoria vinda do Teu Santo Espírito na condução daquilo que será tratado nesse estudo, Senhor, que ele seja, ó Pai, de grande importância, de grande valia para todos quantos estiverem vendo e ouvindo, para o crescimento de todos, ó Pai, na Tua graça e no Teu conhecimento. Toma-nos nas Tuas mãos, meu Deus. É a oração que te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Trabalho, generosidade e trabalho. O conceito de trabalho é bem variado. Alguns diriam de uma forma assim mais descontraída, de uma forma até meio jocosa, né? Eu mato quem inventou o trabalho, né? A gente já ouviu isso. Pessoas que não gostam do trabalho, não gostam de trabalhar. Então, o que seria o trabalho? Segundo o dicionário, todo exercício destinado a obter retorno. Pode ser também sinônimo de cuidado, de tarefa, de obrigação e de empenho. Numa definição mais atual, contextualizada para os nossos dias, diríamos ser o trabalho uma atividade remunerada destinada à produção de riquezas. Remunerada porque quem exerce o trabalho recebe uma remuneração, o fruto do seu trabalho, o salário, a retirada, a comissão. Então, isso é a remuneração pelo trabalho. Mas é um conceito usado na sociologia. E o que a sociologia nos fala sobre trabalho? Aqui, no primeiro dos conceitos que veremos, nos diz, faz uma alusão à música do grupo Titãs. Sem trabalho não sou nada. Não tenho dignidade. Não sinto o meu valor, não tenho identidade. Perdão, é do grupo Legião Urbana, não é dos Titãs. Então, o que esses versos podem nos dizer? Eles reiteram a importância do trabalho na vida dos indivíduos, como símbolo de dignidade e pertencimento,
O indivíduo desempregado, de modo geral, sofre pressões sociais por não ser considerado bem-sucedido. Mas será que a valorização do trabalho só diz respeito à sociedade contemporânea? Não. Isso vem de longa data. Por exemplo, na história das sociedades ocidentais, o trabalho sempre foi usado para classificar as pessoas. No caso lá da Grécia Antiga, o trabalho braçal sempre foi associado à escravidão. E o trabalho intelectual sempre foi mais valorizado do que o trabalho braçal. Os romanos compreendiam os escravos como objetos de trabalho. Então, vemos que a origem latina da palavra trabalho, tripalium, antigo instrumento de tortura, confirma-se o valor negativo atribuído às atividades laboriais. Então, quando alguém diz eu mato quem inventou o trabalho, vem de uma ideia errada, de uma ideia deturpada do que significa trabalho. Temos uma outra significação aqui, também no âmbito da sociologia, do que é o trabalho. Vamos vê-la aqui. Nos diz que em nosso cotidiano, no nosso momento atual, a palavra trabalho está relacionada com alguma atividade ou serviço desempenhado por um indivíduo que exige ou não esforço físico. É um conjunto de atividades realizadas. É o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. Pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em várias áreas, como na economia, na física, na filosofia, na história, etc. No nosso caso, o trabalho no sentido das ciências humanas e no sentido bíblico, que é o que a gente está estudando. O trabalho possibilita ao ser humano transformar a natureza para saciar as suas necessidades. É o trabalho que faz com que o indivíduo demonstre ações e iniciativas e desenvolva habilidades. É com o trabalho que pode também aperfeiçoá-las, ou seja, as suas habilidades podem ser aperfeiçoadas. Ele também cumpre um importante papel na socialização dos indivíduos, por ser muitas vezes realizado em conjunto e com o objetivo em comum. Então vemos que são posições, são enfoques diferentes, né? O outro diz assim, que o trabalho é um assunto sobre o qual há sempre muitas perguntas a fazer. Para que ele existe? Quem o inventou? O seu significado é semelhante nas diferentes sociedades? Poderíamos dizer que o trabalho existe para satisfazer as necessidades humanas, desde as mais simples, como as de alimento, vestimento e abrigo, até as mais complexas, como as de lazer, crença e fantasia. E se o trabalho existe para satisfazer nossas necessidades, fomos nós que o inventamos. No entanto, essa atividade humana nem sempre teve o mesmo significado, a mesma organização e o mesmo valor. Quando diz somos nós que o inventamos, na verdade não foi o homem que inventou, foi Deus que inventou, que criou o trabalho. O homem tem feito o quê? Aperfeiçoado o trabalho. O trabalho confere dignidade, o trabalho valoriza, o trabalho identifica as pessoas. Fulano, alguém se refere a mim, Gilmar, o professor, ou se referiria ao meu vizinho Jorge, o mecânico eletricista, ou diria para os pastores, fulano, Levi, o pastor, Antônio Carlos, o pastor, Edgar, o pastor. Diríamos, Terezinha, assistente social. Então há essas associações
do trabalho com a própria pessoa. O trabalho nos concede identidade. É muito importante falarmos sobre o trabalho. Aí, na lição, pergunta: afinal, o trabalho é bom ou ruim? Faz bem ou não para o ser humano? É um conflito que vivemos, pois dependemos do trabalho. No entanto, convivemos com cansaço. Podemos conceituar o trabalho como a aplicação da atividade física ou intelectual do ser humano com propósito definido. O homem recebeu essa capacidade e a incumbência de realizá-la no universo pelo próprio Criador. Então, o que nós podemos concluir? Deus instituiu, Deus criou o trabalho. O trabalho começou com Deus, que agiu com o intelecto ao projetar o universo, ordenando a existência do mundo pelo poder de sua palavra. Nós faremos a leitura do texto básico desta lição, que é em Provérbios, no livro de Provérbios, no Antigo Testamento, capítulo 10. Versículo básico ao versículo 4, mas nós leremos de 1 a 5. A palavra de Deus nos diz o seguinte: Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra a seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes, dos que trabalham, dos que estão com compromisso, enriquece. Esse é o versículo base da lição de hoje, o versículo 4. No versículo 5, o que ajunta no verão é filho entendido, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Então nós podemos ver claramente que Deus criou e Deus aprova o trabalho. Mas nós veremos ao longo desse estudo como que o trabalho pode ser encarado segundo a visão bíblica, segundo a visão de Deus. Bem, no primeiro item temos a teologia do trabalho. Que nos diz o seguinte: a teologia do trabalho contribui para a mudança do pensamento dualista de separação entre religião e trabalho, ao mesmo tempo que induz uma nova consciência teológica social, no sentido de tornar o trabalho mais humano, auxiliando os cristãos a ver o ambiente de trabalho como uma extensão do reino de Deus, um local de adoração, um ministério, um serviço a Deus e ao próximo, onde o ser humano entende que deva expressar sua vocação em uma profissão ou negócio, onde somos abençoados e nos tornamos uma bênção. A Bíblia não ensina que o trabalho tem que ser deprimente, degradante ou até mesmo escravizante. A Bíblia não aprova escravidão. A Bíblia não aprova a exploração dos trabalhadores. Isso não é da vontade de Deus. Deus não se alegra com a injustiça. E essas coisas são exemplos claros e evidentes, concretos, de injustiças. Pelo contrário,
que a Bíblia diz? Que o trabalho é uma bênção de Deus a cada um de nós. Nos diz Provérbios 10:4, né, aqui na versão oficial, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. As mãos diligentes, as mãos que trabalham, as mãos que estão em atividade. É exatamente o mesmo versículo, Provérbios 10:4, que lemos. A versão está um pouco diferente daqui da minha Bíblia, porém o sentido é o mesmo. Não vamos esquecer que a nossa língua portuguesa é uma língua rica em sinônimos, uma língua que tem muitos recursos gramaticais e que podemos expressar a mesma coisa usando palavras diferentes. Então vemos que o trabalho é bênção. Trabalho é um ministério. O que quer se dizer com isso? Que o nosso trabalho é uma oportunidade de nós mostrarmos que somos cristãos. O nosso trabalho é uma oportunidade de estarmos servindo ao próximo e servindo a Deus. Porque estaremos mostrando quem nós somos. No item 2 da nossa lição, a origem do trabalho. Segundo a Bíblia, a origem do trabalho é divina. É divina. O que eu quero dizer com isso? O que podemos concluir? Se é divina, ela vem de Deus. Lá em Gênesis 13 está escrito: disse Deus, haja luz, e houve luz. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Isso está em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 3. O trabalho precedeu a queda do homem, ou seja, o trabalho não foi uma consequência só do pecado de Adão e Eva. Então há uma diferença a ser esclarecida aqui. O trabalho precedeu a queda do homem. Ele veio antes da queda do homem. Quando Adão e Eva pecaram, foram desobedientes a Deus. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Gênesis 2, versículo 15. Esse seria o trabalho de Adão e de Eva. Foi designado a todos os seres humanos. Gênesis 1, 28. O trabalho foi designado a toda a humanidade. Não foi só Adão e Eva, foi a todos nós. E dura enquanto durar a vida. Gênesis 3, 19. Tanto nos livros, o trabalho será necessário sempre nesta vida, enquanto nós estamos vivos. Depois que morremos, não trabalhamos, né? O nosso corpo físico deixa de existir, o nosso espírito ou vai para junto de Deus ou para a escuridão, para o inferno, né? Temos essas duas opções: ou somos salvos ou não somos salvos. Tanto nos livros do Antigo Testamento quanto nos do Novo Testamento não faltam menções ao trabalho, assim como aos diversos ofícios exercidos pelos servos de Deus no passado. As profissões
né? Mateus, o publicano, Pedro, o pescador, né? Vemos que Pedro, o pescador, André, Lucas, o médico. Então nós vemos que há várias menções ao trabalho das pessoas na própria Bíblia, nos próprios personagens bíblicos. Podemos perceber, portanto, que não é a vontade do Senhor que seu povo fique ocioso, contemplativo, vivendo num devaneio religioso. Sua vontade é que todos trabalhem enquanto o dia da sua maravilhosa vinda não chega. Então não é aquela história de ficar, vai cair do céu com as mãos estendidas, vai cair do céu. Não vai cair do céu. Deus faz o impossível. Nós temos que fazer o possível, aquilo que nos compete, né? Deus não quer ociosidade, as pessoas à toa, achando que tem que ficar sem fazer nada, achando que Deus proverá, botando Deus à prova. Ou seja, deixando de fazer a sua própria parte, né? Deus abre as portas, Deus concede as bênçãos, mas nós temos que ter fé, nós temos que fazer por onde. Não podemos ficar, como diz no ditado popular, de boca aberta, de braços abertos, esperando a morte chegar, né? Não é esse o procedimento que devemos ter. Isso não é de Deus. No item 3, o valor do trabalho. A sociedade afirma: para sobreviver no mercado de trabalho competitivo, você precisa colocar seu emprego acima de tudo. Vamos refletir sobre essa ideia. Será que isso está certo? Será que devemos agir desse jeito? Obviamente que não. Nós devemos nos dedicar, sim. Nós devemos fazer o melhor que estiver ao nosso alcance, sim. Mas o nosso trabalho é uma parte da nossa vida. Não é toda ela. Então, isso é uma visão de um capitalismo selvagem, explorador, que quer que as pessoas se dê ao máximo para dar cada vez mais lucro para o empresário. E, na maioria das vezes, recebendo um salário muito baixo. Não estou condenando o sistema capitalista com isso. Não é essa a minha intenção. Eu estou colocando o que essa expressão quer dizer. Que muitas empresas têm esse lema. Muitas empresas seguem esse lema. Só que isso aqui não é a vontade de Deus para nós. Por conta dessa afirmação, alguns permitem que o emprego consuma tanto de sua vida que acabam negligenciando, faltando, deixando na mão, deixando de cumprir os seus papéis na família, prejudicando a sua saúde. A Bíblia ensina a encarar o trabalho de forma equilibrada. Então nós temos que saber, sim, o nosso trabalho é muito importante, sim. Nós devemos nos dedicar, nós devemos fazer o melhor de nós. Mas não esquecermos que nós temos família, que nós temos casa, que nós temos compromissos com a nossa igreja, que nós temos também que
ter um momento para descansar, para relaxar a nossa mente, nos renovar nossas forças e poder retomar o nosso trabalho com saúde, com vigor, com saúde física, com saúde mental, para realmente podermos fazer um bom trabalho. A Bíblia condena a preguiça e incentiva a pessoa a ser trabalhadora. Provérbios 6, de 6 a 11. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. Ah, que coisa mais triste! Como tem gente que faz isso, né? Faz da vida alheia a sua missão, o seu trabalho. Há também quem vive disso, os repórteres que vivem produzindo as notícias sobre a vida dos artistas, das celebridades, dos famosos, que têm aí os seus programas na televisão, na maioria no horário da tarde, né? Com um monte de futilidades, de coisas que não levam ninguém a lugar nenhum. A Bíblia não aprova trabalhar em excesso, mas a Bíblia não aprova trabalhar em excesso. Em vez disso, ela nos incentiva a relaxar e descansar de tempos em tempos. Por que nós temos na nossa legislação trabalhista direito a férias? 30 dias ao decorrer de um ano de trabalho. Para descansar. Né? Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Não podemos esquecer que Deus, o Criador do universo, o nosso Supremo dono de todas as coisas, ele descansou. E nós temos também que descansar. Não é? Descansar não é ficar à toa, não é ficar ocioso, de pernas pro ar, como se nada estivesse acontecendo, como se a gente não tivesse nada para fazer. Quem está dentro de casa sempre tem muita coisa para fazer. Se procurar, vai achar. Com certeza vai. Melhor é um punhado de descanso do que um punhado duplo de trabalho árduo e um esforço para alcançar o vento. Eclesiastes 4:6. Portanto, não devemos ficar tão envolvidos com o trabalho a ponto de negligenciar a nossa família ou a nossa saúde. Não há nenhum mérito em se matar de trabalhar. Eclesiastes 2:24. Triste também o fato de existirem pessoas que vivem carecendo de recursos, mas não têm a coragem de buscar o seu próprio sustento, sobrecarregando por fim até a igreja ou a algum irmão especificamente, abusando da boa vontade deste. Tais práticas não agradam a Deus. Devemos dispor de todos os nossos meios possíveis para não sobrecarregar os irmãos ou a igreja. Antes, trabalhar com zelo para poder ajudar aqueles que realmente precisam. Como nos diz na Bíblia, melhor, mais bem-aventurado é dar do que receber. Não é uma condenação à assistência social. Não é isso que esse trecho quer dizer. O que está sendo condenado aqui é o oportunismo das pessoas em querer viver só de pedir, em não procurar desenvolver uma atividade para conseguir o seu próprio sustento. Tá? Essa é a ideia colocada nesse trecho aqui que foi lido. Desse modo,
O bom trabalho é aquele que beneficia outras pessoas e ajuda o trabalhador a ter uma boa consciência. Isso está na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Se você trabalha em uma posição de destaque, numa chefia, lembre-se de que sob sua liderança estão pessoas iguais a você, dignas de respeito, de consideração, e que você não deve humilhá-las, você não deve tratá-las como se fossem servos seus, escravos seus, ou propriedades suas. A liderança, quando age de forma correta, conquista os seus liderados. O líder conquista os seus liderados. O líder verdadeiro não oprime. Trata as pessoas com respeito, com firmeza. Sabe a hora de dizer sim, sabe a hora de dizer não. E cobrar das pessoas para que elas trabalhem e que façam o melhor de si. Nem todos fazem. Isso é um fato. Mas nós temos que ter sabedoria. À medida que exercemos alguma liderança, a gente tem que ter sabedoria de como tratar as pessoas. De principalmente respeitar as pessoas. Tá? E saber como falar, como se dirigir para não ser ofensivo, para não ser grosseiro, ignorante, para não ser até mesmo acusado de assédio moral devido às nossas palavras ou às nossas atitudes. Paulo, ao recomendar o escravo Onésimo ao seu dono, Filemão, faz um apelo a Filemão, que podem ser exercitados pelos patrões de hoje. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo para que você o tivesse de volta para sempre. Onésimo era escravo de Filemão, mas Onésimo se converteu ao cristianismo e estava seguindo Paulo. E Filemão também era cristão. O que diz Paulo para Filemão? Não mais como escravo, mas acima de escravo como um irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Isso está na carta a Filemão, capítulo 1, versículos 15 e 16. Paulo escrevendo a Filemão. Porque se Onésimo estava ausente, ele poderia ser castigado, punido por ter saído. Mas eles, além de ser escravo e senhor, eles ali eram irmãos em Cristo. Eles estavam ali professando a mesma fé. Então, o que Paulo recomenda a Filemão? Que respeite, que trate Onésimo com dignidade, com respeito, como os irmãos devem se relacionar. Exatamente essa relação de respeito que Paulo recomendou a Filemão. No item 4, a função do trabalho. Parece estranho afirmar sobre a nobreza do trabalho. No entanto, o trabalho de fato dá um sentido de utilidade ao ser humano. Foi o que eu falei no início. O trabalho dignifica o ser humano. O trabalho nos dá uma identidade social, que as pessoas nos associam à nossa profissão. Não é pensar
como diz lá numa música antiga do Ed Mota, que dizia assim: eu não nasci para trabalho, eu não nasci para sofrer. Então, será que ele nasceu para quê? Para ficar de pernas pro ar? Para ficar à toa? Né? Isso é uma visão deturpada do que significa o trabalho. Então, isso associa o trabalho como um fardo, como uma coisa ruim, que não é. Sim, não é assim que deve ser encarado. Pode até ser, se as condições são desumanas, se não há condições de segurança, se não há respeito, se não há uma relação amistosa entre patrão e empregado, aí sim. Mas mesmo assim, não dá margem para que alguém diga isso. Ainda mais quem não gosta de trabalhar terá isso como lema. Né? Não é uma forma da pessoa querer se justificar por que não trabalha. Não é uma coisa boa. Não é bom para cada um, não é bom para a sociedade, não é bom para o país, porque à medida que a gente trabalha, a gente está tendo um poder de compra, a gente produz riquezas, a gente se torna contribuinte dos impostos, pagamos impostos ao governo da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, em qualquer lugar que estejamos vivendo. Né? Isso aí não é uma coisa exclusiva do nosso país. Todos os países têm impostos a ser cobrados. E é papel nosso cumprir as nossas obrigações. Então nos diz aqui, utilidade ao ser humano. A Bíblia também ensina que a função principal do trabalho não é de dar meramente um senso de realização à pessoa, mas algo muito mais nobre. O trabalho é um instrumento de Deus para a realização dos nossos sonhos. O fruto do nosso trabalho nos permite comprar as coisas que nós precisamos, manter o sustento da nossa família, devolver ao Senhor o nosso dízimo, contribuir com as ofertas alçadas específicas, contribuir com a obra missionária desenvolvida pelas nossas igrejas. Estamos no mês de missões nacionais, o mês de setembro. Então, se nós temos o nosso trabalho, se nós temos a nossa remuneração, de uma certa forma nós teremos condições de poder dar uma oferta, de acordo com a nossa possibilidade, é claro, né? De uma oferta de fé, uma oferta de amor. Então a gente vê que não é errado gostar do seu trabalho, mas encaro apenas como um meio para alcançar os objetivos mais importantes e não como um fim em si mesmo. Porque se encararmos como um fim em si mesmo, nós estaremos vivendo para trabalhar. A gente trabalha para viver. A gente não tem que viver para trabalhar. Cobranças, sustento da família, preços altos, inflação alta, nos fazem buscar novas formas de ganhar dinheiro para poder sobreviver, para poder dar um conforto maior para a nossa família, para poder atender às necessidades dos filhos, dos pais, de quem está sob a nossa responsabilidade, né? Mas lembre-se de que nós
trabalhamos para viver, não vivemos para trabalhar. Não deve estar sendo uma coisa que extrapole as nossas forças, a nossa capacidade física e mental. É bem verdade que nos assustamos cada vez que chegam as contas, os boletos, as despesas do supermercado, né? Também é verdade que a inflação e o aumento dos preços podem nos deixar ansiosos sobre como pagá-los. Mas a Bíblia enfatiza a agirmos com moderação. Por isso, tendo com que comermos e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Está lá em 1ª carta ao Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Isso não quer dizer que devemos viver sem nenhum conforto, achando que se a gente levar uma vida miserável está muito bom, porque Deus quer que aquilo que seja daquele jeito. Isso não é uma visão correta. Precisamos ser realistas sobre o que temos condições de gastar e razoáveis sobre a quantidade de bens que adquirimos e como os adquirimos. O que quer dizer? Nós temos que saber viver de acordo com os recursos que nós temos. Não tem como a gente ter um salário você ter um salário de R$2.000 e querer gastar 20. É falta de sabedoria. É não exercício, é não cumprimento da mordomia. Você não está sendo um bom mordomo se fizer isso. Você está sendo, na verdade, infiel a Deus, porque está deixando de ter sabedoria, de dar um testemunho bom. Se você faz contas que você não pode pagar, você vai ficar devendo às pessoas. Você vai ficar com seu nome sujo. Isso é mau testemunho. Isso não é uma coisa que deva fazer parte da nossa vida. Vamos ter cuidado, né, para não agirmos por impulsos, pela emoção, mas deixar que a razão tome conta das nossas atitudes, das nossas palavras, para a gente saber pôr os nossos pés onde nós conseguimos pisar. Não é querer pisar num patamar que não está ao nosso alcance. Concluindo aqui a lição, nos diz aqui o autor: seja, portanto, uma pessoa trabalhadora. Interesse-se de verdade pelo seu serviço. Mesmo que seu trabalho pareça muito humilde, não seja o tipo de serviço que você gostaria de fazer, aprenda a fazê-lo bem. O que vier às suas mãos, faça. E faça bem feito. Não faça besteira. Procure se esforçar para fazer as coisas boas. Torne seu trabalho uma expressão de generosidade, como bom mordomo de Cristo. Vale a pena parar e olhar o seu trabalho com olhos de gratidão e vê-lo como uma dádiva divina, porque é a partir dali que vem o nosso sustento. Não é sair desconjurando, reclamando de tudo, fazendo as coisas mal feitas, tratando mal as pessoas que trabalham com você. Se você trabalha com o público, tratando mal quem você tem que atender, ninguém é culpado dos seus problemas. Então, os nossos problemas não têm que ser descontados em cima de ninguém. Quem tem que ser conhecedor dos nossos problemas é Deus. Nas nossas orações que nós devemos derramar diante de Deus,
e orar com fé para que Ele nos dê vitória, para que Ele nos dê sabedoria para conduzir a nossa vida. Então vamos lembrar desses detalhes, né? Vê-lo como uma dádiva divina. Além disso, ganhar o nosso próprio sustento contribui para termos uma boa autoestima e conquistarmos o respeito de outros, incluindo os da nossa família, o respeito da nossa própria família. 2 Tessalonicenses 3,12. Que triste seria se meus tios, meus primos, ou minha mãe, que já é falecida, meu pai, que já é falecido, né, quando estavam vivos, dissessem: ah, o Gilmar é um cara muito malandro, o Gilmar não gosta de trabalhar, só quer ficar encostado na aba dos outros. É tão triste se alguém poder ouvir isso. Graças a Deus que ninguém pôde dizer isso até hoje da minha pessoa, porque eu sempre corri atrás, sempre procurei trabalhar de forma direita, mesmo quando eu não era evangélico, antes de eu me converter. E eu trabalho já desde 1980, né? Eu tenho 41 anos que eu trabalho. Desde quando eu estava com 17 anos, no ano que eu ia fazer 18. Hoje eu estou com 59. Né? Então, vamos ter cuidado para que a nossa imagem não seja associada a de malandragem, a de preguiça, a de oportunismo. É muito triste quando alguém se torna rotulado dessa forma. Cria-se uma situação de rotular, de criar uma característica negativa. É muito ruim. Para pensar e agir. Encare o seu trabalho como uma bênção de Deus e o fato de se levantar todos os dias para trabalhar como uma oportunidade que Ele te dá para testemunhar do seu amor e sua graça. Seja qual for a tua profissão, ela é importante para a sociedade. Então, faça do seu ambiente de trabalho o jardim que Deus lhe deu para cuidar, trabalhando com dedicação e honestidade. Entenda que aquilo que você faz é um dom de Deus, para que você seja útil no corpo de Cristo, que é a igreja. Então se valha disso e abençoe a vida das pessoas, pois o trabalho é também um ato de generosidade de Deus a nós. O nosso trabalho na nossa profissão, o nosso trabalho dentro da igreja, a nossa dedicação tem que ser boa, tem que ser uma coisa produtiva. Né? Vamos pensar nisso, né? Quando nos diz lá no hino 422 do cantor cristão: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, com o Mestre seguir no caminho dos céus, com o seu bom conselho o vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar, no labor com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor.
Vamos nós trabalhar, os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação pela graça nos dá. Vamos nós trabalhar para Cristo o Senhor, contra o reino das trevas será vencedor. Ele então para sempre exaltado será, pois real salvação pela graça nos dá. Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que coroa real nos dará lá nos céus. Na mansão dos fiéis o descanso será, por Jesus salvação pela graça nos dá. No labor, um fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o Redentor. O trabalho cristão. E o trabalho cristão, aqui, que é o título desse hino, e dos quais os versos desse hino tratam, não é diferente do nosso trabalho no dia a dia. Então a gente trabalha para Cristo. Para quê? Por gratidão a Deus. Nós devemos trabalhar no nosso trabalho, na nossa profissão, na nossa atividade, com a mesma gratidão. Lembrando que Deus nos está dando forças, Deus nos está dando saúde, Deus nos está dando sabedoria. E essa gratidão precisa se fazer presente sempre na nossa vida, no trabalho que fazemos, seja no trabalho remunerado, ou seja o trabalho voluntário, seja nas igrejas da qual fazemos parte, seja em alguma ONG, seja em alguma associação. Faça o melhor de você. Se você se comprometeu, procure fazer o melhor. É o nosso papel como cristãos, fazer as coisas bem feitas. Né? Quando diz lá um cântico antigo que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É o cântico: não temas sobre ti. Então, o que isso nos diz? Descansarmos. Descansarmos significa confiar em Deus, ter fé, saber que Deus irá abrir as portas que nós precisamos, irá suprir as nossas necessidades no tempo devido, no momento devido, mas no tempo dele. No tempo dele, que ele sabe de todas as coisas. Então vamos confiar também na soberania de Deus, de que há um tempo certo para todas as coisas, né? Deixando de lado a ansiedade, confiando, crendo, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor e no centro da vontade do nosso Deus. Irmãos, estejamos continuando em nossos propósitos de oração pelo nosso país, pela nossa igreja, pela nossa classe da EBD, pela professora Jália, por todos os irmãos que fazem parte da nossa classe. Grande parte não retornou no presencial porque tem comorbidades em função da sua idade, por já estar na terceira idade. Oremos para que Deus abra as portas que precisamos, cure as enfermidades que há sobre nós, sobre todos nós, que esteja com as nossas famílias, que nos dê sabedoria a cada dia para darmos um bom testemunho. Muito obrigado pela atenção de todos e
estejamos firmes sempre no Senhor, crendo que o nosso Deus é mais do que poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo quanto pensamos, quanto cremos e quanto esperamos. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado, meu Deus, pela Tua direção, pelo direcionamento, pelas palavras que Tu pusestes na minha boca, na minha mente, para ser proferidas nesse estudo. Deus, muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco, pela Tua misericórdia, pelo Teu perdão. Nos colocamos diante das Tuas mãos, meu Deus. Queremos Te pedir pela cura das enfermidades, pela abertura de portas, Senhor, para os que precisam. Ó Deus, pela resposta às orações de todos nós, Senhor. Dá-nos a Tua direção, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Amém.